Olá, meu nome é Rafaela Moraes, sou estudante do curso de Design de Moda da UFMG e agora eu vou apresentar meu trabalho de conclusão de curso. Sinestesia e Memória, a poética dos contos de Clarice Lispector na construção de esculturas vestíveis. Neste projeto foram desenvolvidas esculturas vestíveis que surgiram da vontade de criar texturas tridimensionais a partir da técnica de colagem de tecido, a qual se constitui de recortes de tecidos sobrepostos, costurados a fim de formar uma imagem. No meu trabalho, portanto, esses recortes são texturas que possuem volume e se projetam da superfície do tecido. Além disso, as esculturas foram pensadas em conjunto com o corpo humano e são baseadas em 3 contos da Clarice Lispector: A Legião Estrangeira, Os Desastres de Sofia e O Grande Passeio. Meu primeiro contato com a Clarice Lispector se deu em uma disciplina do curso, e o que me chamou mais atenção foi como ela descreve os instantes, momentos rápidos, porém detalhados e com figuras de linguagem, que expressam sentidos normalmente intangíveis pela escrita. O que me levou a pensar em 2 caminhos: a sinestesia e a memória. A memória aqui se trata do resgate de lembranças no momento de devaneio, que é responsável pela manifestação da metáfora na escrita. Esse devaneio, de acordo com Bachelard, não se trata do sono noturno, mas sim do sonhar acordado, que se aproxima da imaginação de uma criança e que, quando usada numa poético-análise, é como se estivéssemos encontrando com a nossa própria infância. Enquanto a memória me levou para o caminho da análise dos trechos, a sinestesia me fez pensar a prática. A palavra sinestesia enquanto diagnóstico significa sensação simultânea, por exemplo, sentir cheiros barulhentos ou ouvir sons coloridos. Já na arte, a sinestesia foi abordada de 3 formas: a metáfora, a mnemônica e a simulação. A obra Broadway Boogie faz uma relação com som e cor, mas apenas com a imagem, o que caracteriza a metáfora. Já na mnemônica, a sensação se relaciona com uma memória corriqueira. Por exemplo, uma xícara despertaria a memória de tomar um líquido, sendo que a imagem imediatamente despertaria a sensação do pelo na boca, enquanto a simulação realmente simula uma percepção que mistura os sentidos, que é o caso de An Optical Poem, uma animação que interage cor e som. No meu projeto, a sinestesia simula a visão da estética com o tato das texturas. A transição dos contos para as peças finais passou por uma dinâmica de análise dos trechos que contém figura de linguagem, e vou mostrar um pouco desse processo. Os 3 contos foram estudados, porém foram desenvolvidas apenas as peças do conto Legião Estrangeira e Os Desastres de Sofia. A história do primeiro conto é uma lembrança do eu lírico, uma dona de casa e mãe de 2 meninos. Sua memória é despertada pela chegada de um pintinho em sua casa na véspera de Natal, e a partir disso ela começa a se lembrar de vizinhos antigos, que ela chama de trigueiros. Eles têm uma filha chamada Ofélia, uma menina muito inteligente, extremamente bem educada, que costuma visitar sempre. No meio de várias visitas, Ofélia demonstra um comportamento impecável e sempre dizendo sua opinião para tudo, uma adulta no corpo de criança. Até que em uma das visitas, a menina encontra com um pintinho na sala, fica encantada e sua verdadeira criança começa a aparecer. Mas nesse momento ela acaba matando o pintinho em um acidente e assim termina a história. Esse é o primeiro trecho em que a Ofélia vê o pintinho, e que recuava diante do impossível, o impossível que se aproximara e com tentação fora quase dela. O escuro dos olhos vacilou como um ouro. Uma astúcia passou-lhe então pelo rosto. Se eu não estivesse ali, por astúcia, ela roubaria qualquer coisa. Nos olhos que pestanejaram a dissimulada sagacidade, nos olhos a grande tendência à rapina. As ilustrações a seguir foram um exercício de imaginar as texturas do trecho em meu próprio devaneio, o tecido holográfico para os olhos que pestanejaram como ouro e os relevos circulares para a superfície da pata de uma árpia. O segundo trecho é o momento em que ela se transforma. Diante de meus olhos fascinados, ali diante de mim, como um ectoplasma, ela estava se transformando em criança. Não sem dor, em silêncio eu vi a dor de sua alegria difícil, a lenta cólica de um caracol. Aqui foi feita uma ilustração que tenta antecipar uma colagem e reúne os elementos do texto para criar uma imagem.
Os elementos são flor de maracujá, folha de dormideira, garra, caramujo, guirlanda de flores e o pintinho. Esse é o croquis e a cartela de cores da primeira peça. O croquis foi um resultado da ilustração da criatura lesma. Essa é a peça final e eu vou mostrar um pouco da confecção de cada parte. A garra caramujo é o objeto que segura o corpo por trás, como se fosse a garra de uma harpa segurando a sua presa. O tecido foi recortado em um X, como se fossem os dedos da pata, cortado em 2 vezes para ser costurado, deixando um espaço para o enchimento com fibras de silicone. A lesma guirlanda é o corpo da peça e representa a lesma do caracol. Sua base de americano cru foi feita seguindo o molde de um vestido de uma alça só. Com pence na cintura e busto e prolongamento do ombro e da cauda. E para manter firme as extensões, foi adicionado um cilindro de arame feito manualmente por dentro do levantamento do ombro e do rabo. E para isso o tecido foi costurado com 2 faces, também para o espaço do enchimento. Por fim, a cabeça passiflora é a cabeça da criatura, que possui as pétalas mais finas e compridas da flor do maracujá. Primeiro foi feita a estrutura com arame, em que foi cortado um fio maior, outros fios menores e variados, que foram amarrados no fio base, sendo o fio base amarrado em si mesmo para formar um anel que foi posicionado no corpo. Os fios de arame foram encapados com tiras de tecido nas cores verde e roxo, sobreposta com colagens de recortes que simulam a manifestação de desenhos e cores naturais da planta. Os Desastres de Sofia. Os Desastres de Sofia é um conto sobre conhecer o amor e ser amada, uma relação difícil entre professor e aluna. Sofia tem 9 anos de idade e se comporta muito mal na sala de aula, deixando seu professor extremamente nervoso e tinha gosto em persegui-lo. Em uma das atividades, foi pedido para escrever uma história contada pelo professor, porém com as próprias palavras. Um homem muito pobre sonhara que descobrira um tesouro e ficara muito rico. Acordando, arrumara sua trouxa, saíra em busca do tesouro, andara o mundo inteiro e continuava sem achar o tesouro. Cansado, voltara para sua pobre casinha, e como não tinha o que comer, começara a plantar no seu pobre quintal. Tanto plantara, tanto colhera, tanto começara a vender, que terminara ficando rico. Sofia escreve uma moral diferente para a história sobre o tesouro estar lá o tempo todo, e não sobre o trabalho duro e perseverança. O professor a chama para comentar sobre o que escreveu e acha engraçada. Ela o vê sorrindo pela primeira vez. O trecho a seguir dá início à relação entre o professor e a aluna. Eu tinha 9 anos e pouco, dura idade como o talo não quebrado de uma begônia. Eu o espicaçava, e ao conseguir exacerbá-lo, sentia na boca, em glória de martírio, a acidez insuportável da begônia quando é esmagada entre os dentes. E roía as unhas, exultante. Esse foi um exercício de colagem plana com o objetivo de representar os blocos de cor e padrões de imagem que se manifestam na folha da begônia. Esse foi um exercício de extração de texturas a partir do trecho, imaginando o toque e o movimento da palavra espicaçar. Ao desenvolver uma colagem completa da sensação no nariz, foi feito um desenho, foram definidas as sombras, e os recortes utilizados foram o formato das folhas de begônia. O que definiria a forma seria a variação de cor e sombra. Os espaços de sombra foram numerados de 1 a 5, sendo o número 1
sendo o número 1 o espaço mais claro e o número 5 o espaço mais escuro. O segundo trecho é o momento em que a menina vê o sorriso do professor. Aquilo que eu via era anônimo como uma barriga aberta para uma operação de intestinos. Vi uma coisa se fazendo na sua cara, o mal-estar já petrificado subia com esforço até sua pele. Vi a careca vagarosamente hesitando e quebrando uma crosta. Mas essa coisa que em muda catástrofe se desenrolava, essa coisa ainda se parecia tão pouco com um sorriso como se um fígado ou um pé tentassem sorrir, não sei. Num processo inverso à primeira peça, são o interior da boca que representa a escultura da peça final. O tecido vermelho do tronco foi feito a partir do processo de mulagem. O terceiro trecho fala de um momento de devaneio da narradora. Meu enleio vem de que um tapete é feito de tantos fios que não posso me resignar a seguir um fio só. Meu enredamento vem de que uma história é feita de muitas histórias, e nem todas posso contar. Uma palavra mais verdadeira poderia de eco em eco fazer desabar pelo despenhadeiro as minhas altas geleiras. Assim, pois, não falarei mais no sorvedouro que havia em mim enquanto devaneava antes de adormecer. Essa peça é como o tapete de histórias, que possui muitas linhas, cada uma diferentes e que dão origem a outras. Essa é a peça final. Ela expressa a figura de uma boca aberta, sorrindo. Os lábios são feitos de folhas de begônia e os dentes são feitos dos talos. Para dar volume, as folhas foram costuradas por cima de um fio de arame. O tapete, como se fosse a língua, vomita a acidez da begônia. O vermelho no centro representa as entranhas de uma barriga aberta para a operação, e as tiras. Ao observar o resultado final, percebi que é possível levar a colagem plana para a dimensão do volume sem perder a sua característica estética, que é composta pela sobreposição de recortes, pois nas peças identifiquei sobreposições que se completam, como a continuidade de uma composição, além de funcionar como uma extensão ao corpo, se moldando a ele. Essa é a bibliografia. Obrigada!